Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? É isso aí mesmo que você acabou de ver na thumb do vídeo, acabou de ver no título, como eu deixei de ser motoboy e hoje eu faturo mais de 100 mil reais todos os meses com marketing digital. É isso aí. Esse é o primeiro vídeo do canal. Na verdade tem alguns outros vídeos, mas esse é o primeiro vídeo com o novo propósito, com o novo foco, que é ajudar pessoas a fazer aquilo que eu fiz, mostrar para vocês tudo que eu fiz, que eu faço e o que eu vou fazer para todo mundo acompanhar e conseguir ter o resultado e faturar. Beleza? Primeiro, pessoal, eu quero mostrar para vocês que hoje eu vivo do que eu falo. Eu não sou esses gurus que tá tentando criar um canalzinho no YouTube e vai ficar contando mentira para vocês. Então eu quero compartilhar para vocês algumas conquistas materiais rápidas, tá bom? Para mostrar para vocês que eu tenho resultado e que eu não tô mentindo. Uma primeira conquista que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho um Honda Civic, beleza? Além do Honda Civic, eu tenho esse carro que eu tô aqui agora, que é o MX-35. O Honda Civic eu deixo com a minha esposa. Hoje eu tenho 25 anos, sou casado, a gente casou no civil, casou no sítio. E quem sabe aí, casamento não é barato, a gente casou no passado, aproximadamente uns 6 dígitos. Sei lá, tem um Apple Watch, hoje eu tenho um MacBook aí pra gente estar trabalhando, tem outros computadores na empresa. Fiz um transplante capilar recentemente, tem poucos meses, então, na verdade, 3 meses, agora que está começando a dar resultado. E tudo isso não é para poder ostentar, é para mostrar para vocês que tem como e que eu vivo do que eu falo. Não tô aqui para contar mentira para vocês, beleza? Então esse é o primeiro assunto do vídeo. Vou estar compartilhando para vocês também o meu faturamento nesse mês, nos últimos meses, nos últimos 3 meses. E o meu faturamento em outubro, que foi o maior faturamento que a gente teve, que a gente faturou mais de 600 mil reais, beleza? Vou estar compartilhando para vocês aí. E igual eu falei, não quero só ficar ostentando, eu quero mostrar para vocês que eu tenho resultado, que eu sei do que eu tô falando, que eu sei de onde eu vim, sei onde eu quero chegar. E esse vídeo é para ajudar você que já passou a mesma situação que eu, que tá passando uma dificuldade, que você pensa que vai conseguir, você vai conseguir, beleza? Eu vou estar contando brevemente, resumidamente a minha história, para vocês entenderem quem eu sou, como que vai ser esse canal, qual que é o intuito, beleza? Meu nome é Alisson, eu tenho 25 anos, tudo começou em 2016, até antes, você vê que nesse vídeo aqui em 2011, 2010, eu postei alguns vídeos, era criança ainda, já tinha aquela vontade, mas não sabia, mas em 2016 que realmente eu comecei a praticar, a aplicar as coisas e comecei a empreender de verdade. Em 2016 eu tinha 16 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, e foi quando um amigo meu me mostrou uns bonés, uns relógios para eu poder comprar e eu tive interesse. Nisso, esse meu amigo, ele me levou na casa de um outro rapaz que se chamava Raul. E no Raul, ele mostrou e foi lá comigo e falou, olha, você quer comprar uns bonés? Vamos lá. E eu fui nesse Raul. E na verdade, o estoque não era desse meu amigo, era desse Raul. Mas ele vendia e ganhava uma comissão. Então ele me levou lá, gostei do boné, comprei. E isso ficou na minha cabeça. Falei, cara, ele tá vendendo sem ter o produto. Será que eu consigo isso também? Foi quando eu fui e entrei em contato com o Raul e falei, cara, eu tenho uns amigos na escola também. Será que eu consigo fazer a mesma coisa que aquele meu amigo fez com você? Que eu consigo tirar foto dos seus produtos, apresentar para os meus amigos e quando eu vender, eu pegar uma comissão? Então, por exemplo, ele me passava o boné a 40. Eu vendia a 60 reais, pegava o dinheiro, pegava o boné e passava para ele. Ali eu já comecei a fazer dropshipping, não sabia que era esse nome, mas dropshipping é o modelo de logística, que é quando você vende sem ter estoque, beleza? E nessa época eu comecei a vender na escola com o estoque desse Raul. Isso é uma coisa bem amadora, criei uma lojinha no Instagram que se chamava All Store, e essa lojinha eu compartilhava para alguns amigos, tudo que vendia ali, eu pegava o lucro, mas era uma coisa bem amadora. Acabou que de 2016 até 2020... 2021 mais ou menos, essa loja foi sofisticando, depois virou Punk Store, que é uma loja de acessórios, que eu vendia bonés, relógios, e eu pegava de um fornecedor, postava, e quando eu vendia eu pegava, entregava, então era o dropshipping. E junto com isso, em 2018, eu virei motoboy. Saí da escola, virei motoboy, desacreditado aí, então muita gente julga esse trabalho, mas foi o trabalho que me manteve, que me deu ali resiliência, que me ensinou muita coisa. E de 2018 até 2021, eu sempre rodei de moto. Então eu tinha em paralelo essa loja de dropship ali na internet, mas eu também rodava de moto. Então eu era motoboy, fui motoboy por mais ou menos 4 a 5 anos ali, 2018 até 2022. 2022 que eu parei de verdade de rodar de motoboy, beleza? E nesse meio tempo eu fiz isso. Cara, de 2016 até 2021, com essa loja de dropship, eu faturei 40 mil reais.
Então foi quase menos de 10 mil reais por ano, mas ali eu estava aprendendo princípios sobre tráfego pago, marketing digital, vendas, persuasão, gatilhos mentais, várias habilidades que a gente precisa. Então, nesse meio tempo eu faturei muito pouco, mas ali a jornada estava apenas começando, beleza? Em 2021, se eu não me engano, além de ter essa loja de dropship que eu vendi ali com esse colega meu, eu comecei, cara, a ver que tinha um shopping popular aqui que chamava Oiapoque. Isso aí foi nesse meio tempo, perdão. E esse shopping popular é onde o Raul também pegava. Então era um shopping popular que vende coisas muito baratas. E ali eu comecei a ter acesso a óculos. O que eu mais vendi foi aqueles óculos da Oakley. Os óculos Juliette, esses óculos assim. Então eu pegava, tinha um fornecedor, ia lá no fornecedor, tirava foto dos óculos, postava no Instagram. E como eu já era motoboy, tô fazendo uma entrega ali, aconteceu uma entrega no Instagram, eu ia lá no Shopping Popular, pegava e levava pro cliente. Então eu era motoboy e fazia dropship em paralelo, beleza? Foi quando em 2021, 2022 mais ou menos, eu comecei a entender melhor sobre o dropshipping e comecei a fazer o dropship internacional, o dropship direto da China, que é o mais famoso. E nesse meio tempo eu tava com duas jornadas, a minha jornada no digital e a minha jornada no físico. Eu era motoboy, eu tinha que me sustentar. Por mais que eu tava no marketing digital, eu não tinha um resultado expressivo para viver de marketing digital. E aí eu comecei a trabalhar numa loja que chamava Vegans to Go, de motoboy. E ali eu tive a oportunidade de, além de ser motoboy, gerenciar outros motoboys. Foi quando eu tive meu primeiro expresso. Então eu prestava serviço de motoboy para essa empresa e colocava mais 6 motoboys para rodar. Foi quando eu lapidei muito a habilidade de gestão de pessoas. Tinha muito problema com o motoboy, muito problema lidando com as pessoas. E ali eu tive uma maturidade, consegui amadurecer muito gerenciando pessoas. E nesse meio tempo, quando eu estava com o Expresso, foi quando aconteceu o dropship internacional. Então o dinheiro que eu ganhava ali no Expresso, eu investia no dropship, investia em anúncio. E de 2016 até 2021 eu faturei 40 mil reais. E no ano de 2022, se eu não me engano, perdoa galera se eu não falar os anos muito certo aqui, mais ou menos essa média. Em 2022, em apenas um ano, eu faturei 100 mil reais com dropship, com a margem de lucro muito baixa, como todo mundo já conhece. Então eu mais ou menos deve ter ganhado uns 10 mil reais no ano ali, mas todo o dinheiro que eu ganhava eu comprava curso, investia em anúncio, gastava. Porém isso foi me dando muita experiência, muita habilidade com tráfego pago, beleza? Então esse nome foi muito importante na minha jornada. Nesse todo o tempo eu estava lapidando habilidades. E em final de 2022 ali, eu entrei numa empresa que prestava serviço de tráfego pago. Com o resultado que eu tive no dropshipping, eu pude chegar numa empresa chamava Tropa Mídias, me candidatei, falei que eu tinha resultado no dropshipping e eu queria viver de marketing digital. Foi quando eu entrei numa empresa que se chamava Tropa Mídias, já falei aí, e eu comecei a faturar ali, comecei a ter a minha primeira experiência. No primeiro mês eu fiz 1.000 reais, é isso aí. Eu como motoboy, fazendo os dropship, os meus corres por fora lá, eu fazia uma média de 3 a 5 mil reais. Mas não sobrava praticamente nada, porque todo o meu dinheiro eu pegava, reinvestia em anúncio, reinvestia em várias outras coisas. Isso sempre lapidando ali a habilidade. E foi quando eu entrei nesse lugar. E no primeiro mês eu fiz 1.000 reais, no segundo mês uns 1.400 e no terceiro mês aconteceu a mágica, né? Foi quando a sorte encontra o preparado. Entrou um cliente de dropshipping nessa empresa e esse cliente faturava ali por volta de 100 mil reais por mês. Já era um bom resultado. Porém, eu vou estar deixando para vocês aí. Depois que eu peguei esse cliente, a gente conseguiu em apenas um mês fazer 1.200.000 reais de faturamento. Nesse mês que esse cliente fez 1.200.000, a gente chegou a investir, teve dia que a gente investiu 35 mil reais em anúncio e nesse mês a gente investiu mais 300 mil reais. Isso me deu uma experiência, um know-how muito top. Sempre eu tava postando tudo no meu Instagram, criando experiência. E cara, nesse mês, como gestor de tráfego pago, a gente ganhava porcentagem, eu ganhei 10 mil reais. Eu ganhei 10 mil reais nesse mês e ali minha mente começou a explodir. Comecei a falar, cara, tem como viver disso. Eu quero isso. E eu fiquei nessa empresa de tráfego pago uns 6 meses. E além de especializar em dropship, eu comecei a especializar em dropshipping e iGaming. Para quem não sabe, iGaming é o mercado de cassino, porém quando você é parceiro da casa, não quando você é jogador. Então o iGaming é quando você trabalha no mercado de cassino sendo parceiro das casas, beleza?
Então, eu fiquei 6 meses nessa empresa, criei experiência, tive um certo resultado e dali eu comecei a prestar serviço por conta própria. Eu comecei a prestar serviço para os meus clientes de tráfego pago. E aí, prestando serviço para meus clientes, já estamos aí em que? 2023, eu acredito. Eu saí de lá em final de 2023, no meio. Eu vou confirmar as datas aí, mas é mais ou menos isso. E aí, eu comecei a prestar serviço por conta. E aí, eu comecei a especializar em dropship e iGaming. Eu prestava serviço somente para quem tinha dropship e para quem era do mercado de iGaming. E com isso a gente teve muito resultado, milhões de reais faturados para clientes. Foi quando eu entrei numa comunidade que chamava No Hype, e nessa comunidade eu prestava serviço para as pessoas que estavam lá. Então, além de prestar serviço para as principais pessoas dessa comunidade, a comunidade No Hype, galera, é uma comunidade que reunia várias pessoas do iGaming e elas se ajudavam a ter resultado ali. E nisso eu prestava serviço de tráfego pago para elas. E chegou uma época que eu tive mais de 20 clientes. Mais de 20 clientes pagando R$ 1.500, sei lá, deve dar uns R$ 30 mil aproximadamente. Porém, eu ainda não estava satisfeito. E foi quando eu comecei a entender, eu falava, cara, eu faturo aqui R$ 30 mil prestando serviço para as pessoas, para clientes, e tinha cliente meu que fazia R$ 30 mil por dia. E eu falava, cara, eu tô fazendo 30 mil por mês e tem gente fazendo 30 mil por dia. Nessa época aí que eu comprei meu primeiro carro, o Civic, eu já tinha, quando eu rodava de moto eu tinha uma Fan, aí eu comecei a fazer o dropship, eu comprei uma XRE e depois eu comprei um Honda Civic. E eu, tendo resultado no iGame, eu comecei a ver que esses clientes faziam. E eu falei, cara, eu vou começar a aplicar o que os clientes fazem para mim. Foi quando eu tinha um cliente, o que ele fazia? Ele tinha influenciadores, ele pegava o influenciador, pagava um influenciador para divulgar a plataforma e ele ganhava uma comissão. Foi quando eu comecei a fazer isso também. Peguei influenciadores, comecei a fechava vários influenciadores para divulgar as plataformas de bet que a gente tinha. Então, o mercado de bet ele é recém-regulamentado, então nessa época não tinha regulamentação, qualquer um podia ter um cassino, qualquer um podia abrir, podia divulgar. E cara, ali eu consegui fazer meus primeiros, em mais ou menos uns 2 anos, isso até 2024, até final de 2024, vamos colocar de 2023 a 2024, eu faturei mais ou menos R$ 1 milhão colocando influenciadores para divulgar plataformas, beleza? De bet. Mas a grande virada realmente veio em 2025, ano passado, que a gente começou a faturar mais de R$ 100 mil todos os meses. Ano passado a gente fez aproximadamente R$ 3 milhões. Vou estar compartilhando com vocês, somente no mês de outubro, se eu não me engano, a gente fez R$ 600 mil de faturamento. Mas já era diferente. Aqui eu já não colocava influenciadores para divulgar a bet nossa. Eu comecei a ter mais contato, mais experiência e comecei a prestar serviço para bet regulamentada. E hoje em dia a gente presta serviço para Betano, Superbet, Sportbet, principais plataformas do mercado, fazendo aquisição de clientes, jogadores depositantes. A gente tem toda uma metodologia que eu vou estar explicando nos demais vídeos. Esse vídeo é mais uma introdução falando no geral o que aconteceu, tudo que está acontecendo, mas segue aí, já se inscreve no canal, já segue no Instagram, vou estar deixando na bio aí, vou estar deixando alguns conteúdos também, alguns conteúdos bacanas. Segue porque vai ter muito conteúdo bom ajudando você, falando sobre marca digital, tráfego pago, iGame, inteligência artificial. Tem tanta coisa que eu não vou conseguir falar nesse vídeo, mas segue, se inscreve que eu tenho certeza que você vai ser beneficiado. Beleza? E aí, ano passado a gente começou a prestar serviço para essas bets regulamentadas e foi quando a gente teve o nosso melhor resultado. E hoje em dia eu ainda faço isso, a gente presta serviço, eu tô deixando aí o desse mês, igual eu deixei no começo do vídeo, desses últimos meses, e a gente faz mais de R$ 100 mil de faturamento todos os meses. Porém, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer alcançar novos patamares. E hoje a gente está no mercado aí que é o mercado de iGame, mercado regulamentado, porém eu quero empreender num mercado que seja fora do mercado de iGame. Porque no mercado de iGame, a gente trabalha com bet regulamentado, não é nada de golpe, não é nada disso. Porém, eu sinto que não é um mercado que eu acredito tanto na transformação do cliente final. Por exemplo, quando eu vendia os meus óculos, o meu cliente comprava, ficava satisfeito, curtia. Porém, hoje no sistema de cassino, é um mercado regulamentado, todo mundo faz, todo mundo joga, mas eu não acredito tanto. Eu acredito muito mais de ajudar você através da comunicação, através da minha experiência, falando o que eu faço, o que eu estou pensando para o futuro, inteligência artificial, marketing digital,
tráfego pago, vendas, do que somente colocando pessoas no sistema de apostas, beleza? Mas deixando claro que tudo que a gente faz é 100% regulamentado, dentro da lei. Nós geramos nota fiscal, temos 20 colaboradores que são MEI, geram nota, então o nosso serviço é todo regulamentado, beleza? Mas esse vídeo foi mostrando para vocês aí como que eu deixei de ser motoboy e hoje eu faturo mais de 100 mil reais todos os meses com marketing digital. E convido a você para seguir esse canal, se inscrever e acompanhar todos os vídeos que eu vou estar deixando, como que foi, os meus erros, porque não tem como falar tudo num vídeo só. Então vai ser vários vídeos que eu vou estar ajudando vocês a faturar, a viver de marketing digital, beleza? Eu sou o Alisson, contei a minha história muito resumida aí, deixei alguns insights. Espero que se você tem alguma dúvida, manda aí pra gente poder se ajudar. Vou estar deixando um grupo de network aqui pra gente poder se conectar, pra gente poder tirar dúvidas. Mas a minha intenção com esse canal é ajudar você, mostrando tudo que eu fiz, tudo que eu vou fazer, a viver 100% do marketing digital como hoje eu vivo. Não sou guru de internet que tá aqui mentindo pra você. Eu falo o que eu vivo do que eu falo, e eu tô aqui pra ajudar você a também a viver de marketing digital, beleza? Então foi resumidamente a minha história. Peço perdão se eu não consegui contar tudo direito, tudo bem explicado, mas essa foi a minha jornada. E acompanha que nos próximos vídeos eu vou estar falando tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, os meus erros, os meus acertos, o que eu faria, o que eu não faria, quais são os meus planos para o futuro, o que eu faço, o que eu não faço. E então segue, se inscreve, compartilha para um amigo seu que você acha que vai ser legal. Se você se identificou com essa história, eu era motoboy, pô, sofria muito. Quem é motoboy sabe, eu deixei muito resumido porque, cara, de 2016 até 2026, que são hoje, são 10 anos. Então eu contei 10 anos em 15 minutos, então tem muita coisa que eu pulei, mas não é brincadeira, beleza? E segue aí para os próximos vídeos, se inscreve no canal que eu vou estar deixando muito conteúdo bacana. Mas essa é a minha história e eu vou estar deixando para vocês vários conteúdos que vai ajudar você a mudar a sua história, mudar a sua realidade, para você também viver do marketing digital e faturar mais de 100 mil reais todos os meses, beleza? Meu nome é Alisson Wagmacher, sou dono hoje da Wagmarket Digital, que presta serviço para plataformas regulamentadas, sou empreendedor e vou continuar empreendendo, e o meu novo objetivo é ajudar você a viver de marketing digital assim como eu vivo também.